Olá, meus amores, eu já voltei. Olha, ProRose tá aqui folheando álbuns de famílias e porta-retratos de fotos antigas. Ó, um montão aqui. Tô aqui olhando todas essas fotografias. Essas fotografias que eu estou olhando aqui, ó, são fotografias da minha família. Ó, fotografia da minha filha, fotografia das minhas irmãs e também da minha filha e da minha sobrinha, fotografia dos meus sobrinhos e das minhas irmãs, fotografia da minha família, ó, dos meus filhos, minha, enfim. Todas as vezes em que eu olho essas fotografias, em que eu olho essas fotografias de família, do álbum da família, eu sempre fico muito emocionada por ter conseguido formar uma família muito boa, muito unida, muito feliz, principalmente, muito realizada com os seus projetos particulares. Todo mundo tem uma família. Na história hoje do dia, a gente contou a história do Patinho, que tinha uma família. Que ele não se sentia pertencente à família porque ele era muito diferente. E ele acabou indo embora e encontrando a família verdadeira dele, a qual ele passou a se sentir pertencente. Voltou na família antiga para conversar, para se conhecerem, para eles conhecerem a família, enfim, e até mesmo para ele agradecer o tempo em que passou com aquela família. Certo? Quando a gente fala de família, família é o primeiro grupo social de que a gente faz parte. Olha, a Pro sempre fala isso nas aulas de história, porque a gente está estudando isso nas aulas de história desde a primeira semana de aula. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós nascemos para viver em sociedade, ou seja, para viver o tempo todo em interação, em comunicação, junto com outras pessoas. Nós não nascemos para viver só. Olha, nesse período, por exemplo, a gente está em um tempo de pandemia em que a gente não pode sair de casa o tempo todo, a gente só sai de casa o mais extremo necessário. E no caso de vocês, crianças, menos ainda. Às vezes o papai e a mamãe até saem para trabalhar, mas as crianças dificilmente saem de casa. Então, isso faz a gente ficar com saudade dos amigos, isso faz a gente ficar com vontade de ir para a rua, de brincar no campinho, de ver outras pessoas. Isso dá muita saudade, isso dá aquele apertinho no peito que às vezes a gente pode até dizer que pode ser solidão, porque exatamente a gente não nasceu para ser sozinho. Nós somos seres sociais, nós nascemos para viver com outras pessoas, para conviver com outras pessoas. E aí, desde que nós nascemos, que nós já nascemos exatamente sociais, ou seja, a gente já nasce para viver com outras pessoas. Quem são essas primeiras pessoas que a gente nasce para viver junto? A nossa família. Então, a família, ela é o primeiro grupo social do qual a gente faz parte. Então, aquele grupo ali vai nos acolher, aquele grupo vai nos educar, aquele grupo ali vai ser o grupo que a gente vai se sentir pertencente, vai ser o grupo que a gente vai se sentir parecido, é o nosso primeiro grupo social. Com o decorrer do tempo, à medida em que a gente vai crescendo, aí a gente começa a frequentar outros grupos e a participar de outros grupos, como, por exemplo, a igreja. A igreja é um outro grupo social que a gente também participa logo depois de ser pertencente à família. Então, é muito comum que a família leve as crianças à igreja. Seja que igreja for, a igreja católica, a igreja evangélica, então a igreja, ela é um outro grupo social. Ela é o grupo social que vem geralmente no decorrer da família. Então, logo depois que a pessoa aprende a conviver com o grupo social família, ele vai aprender a conviver com outros grupos. Dentre esses grupos está a igreja. Um outro grupo social também que as crianças convivem é a escola. A escola também é um grupo social, de que muitas crianças vão fazer parte. Então, é um outro grupo onde as crianças vão, as pessoas como um todo, elas vão participar desse grupo, elas vão interagir com esse grupo, elas vão adquirir experiências com esse grupo, elas vão aprender com esse grupo, elas vão ensinar esse grupo. Então,
A família é o primeiro grupo social, a igreja também é um grupo social, a escola também é um grupo social, do qual fazemos parte desde pequeno ainda, com 3, 4, 5 anos, as crianças já estão indo para esse grupo social chamado escola. O clube é um grupo social. Os amigos da pracinha também são grupos sociais, do quais, com o decorrer do tempo, a gente vai fazendo parte. E à medida em que crescemos, em que vamos ficando adultos, a gente continua fazendo parte de diversos outros grupos sociais. O grupo social da empresa, o grupo social da bicicleta. Eu suponhamos que a pessoa seja aquelas pessoas que gostam de praticar ciclismo, então elas vão se reunir com outras pessoas para praticar ciclismo junto, então ali também é um grupo social. É o grupo social da música, se a pessoa é músico, então ela vai se reunir com pessoas também que fazem parte do mundo musical e ali também será um grupo social. Quando as pessoas se casam, elas passam a formar sua família, que já é um outro grupo social, porque ela deixou de fazer parte daquela família inicial e agora ela tem uma outra família, sendo que também tem uma outra família que se acoplou a essa, que no caso seria a família do marido ou da esposa. Então, à medida em que a gente vai vivendo em sociedade, a gente vai participando dos mais diversos grupos que a sociedade tem. Mas o primeiro deles é o grupo social família, é o grupo familiar. E o grupo familiar ele é um grupo muito importante, porque é do grupo familiar que a gente nasce. É do grupo familiar que a gente se parece. É o grupo familiar que nos educa, que nos orienta. Os nossos valores, os nossos princípios, a gente adquire-os baseado nas vivências que a gente tem com o nosso grupo familiar. Agora, há crianças que infelizmente não fazem parte inicialmente desse grupo familiar, ou porque a família não está perto, ou porque a família precisou deixá-la em algum lugar, mas a essa criança ela pode ser adotada por alguma família e vai fazer parte do grupo familiar daquela família. Será parte daquela família, automaticamente será parte daquele grupo social. Então, e aí em seguida aquele grupo social vai estimular ela a fazer parte de outros grupos, como eu falei para vocês, da igreja, da escola, do clube, dos amigos da pracinha e assim sucessivamente. Então, nós fazemos parte de inúmeros grupos sociais e à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai criando outros grupos e participando de outros grupos. O grupo do trabalho, o grupo da faculdade, o grupo de estudos, o grupo do ciclismo, enfim, o grupo da academia. Tudo isso são grupos familiares. O grupo da viagem. Então, são grupos familiares que a gente vai fazendo parte ao longo da vida. E a gente só faz parte desses grupos, de todos desses grupos sociais, porque nós somos esses seres sociais que nascemos para fazer parte uns dos outros, para viver interagindo uns com os outros. Tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente vive, enfim, a gente precisa de outras pessoas para compartilhar isso. Isso é a sociedade. E aí, quando a gente faz parte desses grupos sociais que eu estou acabando de falar para vocês, nesses grupos sociais, cada um deles tem as suas regras e quem participa dele precisa ser integrante de tudo isso, inclusive cumpridor dessas regras. No caso, na família, por exemplo, que é esse primeiro grupo social do qual nós fazemos parte. Na família tem regras. E cada uma pessoa de dentro deste grupo familiar exerce uma função. O meu pai exerce a função de trabalhar fora, a minha mãe exerce a função de também trabalhar fora, os dois juntos exercem a função de nos educar, enfim. Já a Mariazinha, minha irmã, ela tem uma outra função aqui dentro de casa, que é organizar a casa. Já o Pedrinho, meu outro irmão, tem uma outra função dentro de casa, que é de ajudar nas tarefas da escola das outras crianças. Então, cada um exerce uma função dentro do seu grupo familiar.
Eu estou falando do grupo família, mas em outros grupos também nós exercemos funções. No grupo do trabalho, cada um vai exercer a sua função dentro daquele grupo do trabalho. No grupo do ciclismo, que eu acabei de falar, cada um vai exercer a sua função ali dentro. E dentro de cada grupo tem as suas regras, que as pessoas componentes daquele grupo, as pessoas que fazem parte daquele grupo, precisam cumprir aquelas regras, porque são regras que fazem com que as pessoas vivam melhor, vivam sem conflitos. Então, os grupos sociais são mais ou menos dessa forma que eu acabei de dizer para vocês. Hoje, todos nós fazemos parte de um grupo social. Vocês, por exemplo, além de fazerem parte do grupo social família, do grupo social igreja, do grupo social amigos da rua, do parque, do clube, nós também fazemos parte de um grupo social em comum, que é o grupo social escola. Dentro dele, cada um de nós também exerce uma função. Eu sou a professora, professora Ludmila é a diretora, professora Solange é a outra diretora, professora Márcia a supervisora e assim sucessivamente. Vocês são os estudantes e assim sucessivamente. Os pais que também fazem parte desse grupo são responsáveis por esses estudantes e a gente precisa de ter regras para conviver nesse grupo, para que a nossa convivência seja sempre saudável e positiva, e a gente precisa cumprir essas regras dentro do grupo, exatamente para que esse grupo viva em harmonia. Pronto, compreendido agora o que é um grupo social e qual é o primeiro grupo social do qual a gente faz parte? Pois é, pensem sobre isso. A atividade de hoje está super simples. Eu vou mostrar um grupo social que uma determinada criança faz parte. Vocês vão observar muito bem esse grupo social, vão ver todas as características de cada um dele e depois vocês vão desenhar o grupo social, o primeiro grupo social do qual vocês fazem parte, que é a família de vocês. E vão pensar, junto com as pessoas da sua família, sobre as funções que cada um exerce dentro deste grupo familiar e sobre as regras de boa convivência que vocês precisam seguir dentro desse grupo social, desse grupo, primeiro grupo social desse grupo familiar, das regras que vocês precisam seguir, que vocês precisam respeitar para viverem bem. Então, por hoje é só, meus amores. A gente se vê, a prova vai ficar à disposição de vocês durante toda a manhã e qualquer coisa, qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Um grande abraço, meus amores. A gente se vê. Tchau, tchau!